Naquela terra, onde o vento sopra seco e os galhos estalam sozinhos no escuro, todo mundo já ouviu falar de lobisomem. Mas em Carcará do Norte, o medo não era história de comadre. Era memória viva, cicatriz que o tempo não fechava. Porque lá, nas noites de lua cheia, os uivos não vinham só do mato, vinham de dentro da própria alma do povoado. Dizem que quando dois uivos se cruzam na mesma madrugada, o inferno se abre em dobro. E foi assim que começou, com uma criança sumida, um lavrador encontrado em pedaços e o gado rasgado como pano velho. Só um homem sabia o que aquilo significava. Só um homem já tinha olhado nos olhos da maldição. E agora, mais de 20 anos depois, ele ia olhar de novo. A vila de Carcará do Norte não aparecia nos mapas novos. Era um ponto apagado no sertão, um lugar onde o tempo parecia rodar em círculos, onde o vento carregava mais do que poeira. Ele trazia lembranças, lendas e coisas que ninguém ousava nomear em voz alta. Quem morava ali, morava por teimosia ou por destino. Não havia mais escola, nem posto médico, nem sinal de celular. Mas havia igreja, havia um sino que tocava sozinho com o vento, e havia principalmente medo. Era um medo ancestral, que não se explicava direito, mas que todos carregavam nos ossos como o reumatismo dos mais velhos que latejava nas noites úmidas. E naquela semana, o medo voltou a latejar mais forte que nunca. Tudo começou com o sumiço do lavrador João Carneiro. Um homem robusto, calado, de mãos calejadas, como tábua de curral. Saiu para buscar lenha no fim da tarde e não voltou. Disseram que podia ter se perdido, que talvez tivesse caído num buraco ou sido picado por cobra. Mas no dia seguinte encontraram o facão dele jogado no chão, torto, coberto de um sangue tão escuro que parecia petróleo. A uns 50 metros dali o chão estava revirado, como se um animal grande tivesse lutado ali. Ninguém falou nada, mas todo mundo pensou a mesma coisa, foi ele. Nessa mesma noite, por volta das 11, uma criança também sumiu. Menino de 6 anos, filho da dona Marluce, mulher que vendia cocada na beira da estrada. A porta da casa amanheceu escancarada. As pegadas do menino iam até o quintal e depois desapareciam, sem arrasto, sem sinal de briga. Só um rastro leve, circular, como se algo tivesse girado em volta da casa durante horas. O que aconteceu em seguida foi um caos silencioso. As famílias se trancaram em casa antes do sol cair. As galinhas foram recolhidas antes do canto do galo. Os cachorros latiam sem parar para o mato e depois se escondiam debaixo das mesas. E o mais estranho, na madrugada, os que ainda ousavam espiar pelas frestas, juravam ter ouvido dois uivos. Dois, um mais grosso carregado de raiva, outro mais agudo, como de um cão faminto. Foi aí que começaram a lembrar das histórias. E em Carcará, história antiga não é só lembrança, é aviso. Dizem que o primeiro lobisomem que passou por lá veio no século passado, vindo sabe-se lá de onde, mordido por um padre endemoniado. Dizem também que o segundo nasceu ali mesmo, num parto de Sexta-feira Santa, filho de mulher amaldiçoada. Mas o povo sempre achou que aquilo tinha sido resolvido, enterrado junto com os causos de antigamente, até aquela noite. No dia seguinte encontraram o gado do seu rival do estripado. Eram 5 vacas abertas do pescoço à barriga, como se alguém soubesse exatamente onde cortar. As vísceras espalhadas, os olhos arrancados, as línguas mordidas. Nenhum animal fazia aquilo, nem onça, nem homem, e foi aí que começaram os sussurros. Foi lobisomem, foi a lua cheia, foi coisa da quaresma. Alguns se benziam, outros negavam, mas todos trancavam suas portas com cadeado duplo. Nem os bêbados da bodega ficaram até mais tarde naquela noite, e a pior parte era saber que ninguém ia ajudar. A cidade grande mais próxima ficava a 3 horas de estrada de chão. O posto da polícia estava vazio fazia semanas. Diziam que o tenente pegou o dengue e nunca voltou. A ambulância tinha quebrado o motor, e o padre novo ainda não tinha chegado da capital. Carcará do Norte estava por conta própria. Foi aí que alguém num cochicho falou o nome dele. Seu Benício. No começo foi riso, depois silêncio, e por fim esperança tímida, porque todo mundo sabia quem era seu Benício.
Um velho que morava isolado do povoado lá no fim da vereda seca, numa casa de taipa com parede rachada. Tinha vivido mais de 20 anos longe de tudo, só com seu cachorro e seu rádio de pilha. Diziam que era doido, diziam que era viúvo, mas também diziam que ele já tinha matado um lobisomem, anos atrás, quando ainda era novo e andava com um punhal de prata na cintura. Ninguém nunca confirmou, nem desmentiu. Só que agora o povo não ria mais. A noite seguinte seria outra lua cheia, e o medo não deixava ninguém dormir. A casa de seu Benício ficava no fim de uma trilha estreita, ladeada de mandacaros secos e pedras pontudas que rangiam sob as solas. Não havia poste, cerca, nem campainha, só um portão velho de arame farpado torto, um quintal coberto de folhas e uma cadeira de balanço parada na varanda. Lá dentro o cheiro era de couro envelhecido, ferrugem e café ressentado. As paredes guardavam manchas do tempo, e o teto de palha tilintava com o vento, como se alguém sussurrasse palavras em outra língua. Seu Benício era parte da casa. Sentado num banco de madeira, ele limpava com paciência a espingarda de cano duplo que estava pendurada há anos na parede. A madeira da coronha estava gasta, mas firme. O cano brilhava sob a luz fraca do lampião. Enquanto passava o pano, ouvia atento o chiado do rádio de pilha encostado na janela onde o locutor repetia as mesmas notícias, sempre atrasadas, sempre distantes. Mas naquele dia uma voz diferente chamou a atenção. Um homem nervoso relatava o desaparecimento de uma criança e o ataque ao gado. Era da região, falava com sotaque do sertão, e a voz tremia. Parece coisa de bicho grande. Teve uivo, teve sangue. O povo aqui está dizendo que é lobisomem. Ninguém quer sair de casa mais. Benício levantou o olhar. Seus olhos, pequenos e fundos, tinham um brilho que não se via fazia tempo. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, encarando o mato lá fora. Depois se levantou com um estalo nos joelhos, pegou a espingarda, checou os cartuchos e começou a andar pela casa como quem se prepara para uma viagem que não quer fazer, mas que sabe que precisa. Do armário tirou uma caixa pequena, envolta em trapos. Dentro 5 balas de prata, feitas à mão moldadas por um ferreiro velho que morrera fazia tempo. Ele beijou cada uma e as colocou no bolso da camisa, junto com um pequeno crucifixo de madeira. Depois foi até o fundo da casa, onde um baú escondido guardava mais do que objetos. Guardava lembranças que doíam. Abriu com esforço e tirou uma armadilha de ferro com dentes afiados, enferrujada, mas ainda funcional. Depois uma faca de lâmina curva, antiga, com cabo de osso, e por fim um cantil que cheirava a cachaça e alho. Enquanto organizava tudo, falou sozinho num sussurro grave. 2 uivos. Nunca é bom sinal. Seu cachorro, um vira-lata magro chamado Fumaça, começou a rosnar para o mato. Os pelos do lombo se eriçaram. Benício parou, escutou. Nada, mas sabia que estava sendo observado. Sempre soube. De noite, as coisas não respiravam como durante o dia. O mato tinha outro som, a terra tinha outro cheiro, e quando o silêncio era total, é porque o bicho estava por perto. Ele se agachou, preparou a armadilha, passou graxa nos dentes e deixou perto da cerca coberta de folhas. Depois pegou um pedaço de carne podre que deixava separado para atrair o urubu e jogou perto da entrada da trilha. Naquela noite, não acendeu luz, sentou na varanda, espingarda nas pernas, faca na cintura, rádio no volume mínimo e os olhos cravados na escuridão. Ele sabia que o que viria não era só fera, era maldição, e maldição velha não morre fácil. Passou a mão nos fios brancos da barba, fechou os olhos por um instante e rezou baixinho. Santa Luzia, me dá a tua vista. São Jorge, me dá a tua lança, que eu não erre o tiro e nem trema a mão. A lua começou a subir no céu, como um olho espiando por trás das nuvens, redonda, cheia, amarela feito dente podre. E quando atingiu o alto do céu, um vento quente passou como se alguém tivesse aberto uma porta do inferno. Foi então que Fumaça latiu, não um latido comum, mas um grito de terror. O velho levantou devagar, engatilhou a espingarda e se virou para o mato. 2 pontos brilhavam na sombra, depois 4, baixos, silenciosos,
rasteiros. Os irmãos estavam ali e tinham fome. Quando era jovem, seu Benício tinha outra alma no corpo, mais rápida, menos cansada, mas ainda assim marcada. Ele não contava isso para ninguém, mas guardava consigo a lembrança de uma noite em 1979 que mudou tudo. Uma noite de lua cheia, quando ainda era vaqueiro na fazenda do Coronel Martins, e viu com os próprios olhos o que muitos chamariam de lenda, mas ele sabia, era maldição viva. Tinha saído cedo naquela madrugada, procurando uma novilha sumida, atravessou o açude seco, subiu o morro da Jurema e foi ali, perto do tronco torto do juazeiro, que ouviu o primeiro uivo. Era como um lamento de alma penada, mas mais grave, mais doído, e quando virou para olhar, viu a criatura. Não era lobo, nem homem, nem bicho conhecido. Era alto, curvado, coberto de pelos escuros como a noite, e tinha olhos de gente, olhos que ele nunca esqueceu. O bicho atacou sem aviso, rasgou a perna de Benício, que caiu no chão feito boneco. Só se salvou, porque o cachorro da época, um velho pastor chamado Trovão, avançou com fúria e ganhou tempo. Benício se arrastou até a sela, puxou a faca e fincou bem na barriga da criatura. Não matou, mas feriu. O lobisomem fugiu, deixando um rastro de sangue e urina de medo. Depois disso, Benício ficou meses de cama. O ferimento virou febre. Diziam que ia morrer, mas não morreu. Voltou, e quando voltou, voltou diferente. Começou a estudar, a perguntar, a procurar gente que entendia de coisa velha, benzedeiras, rezadeiras, curandeiros. Foi até o sertão de Pernambuco atrás de uma mulher cega que dizia reconhecer o cheiro da maldição. Foi num garimpo de Goiás conversar com um homem que tinha uma cicatriz de cruz na testa e dizia ter matado 3. A cada história, Benício anotava, desenhava, aprendia, e descobriu algo que o deixou em silêncio por anos. A maldição do lobisomem pode passar por sangue, não só por mordida. Se 2 irmãos nascem na mesma Sexta-feira Santa, no mesmo ventre de uma mulher não batizada, e um deles morre no parto, o outro carrega o fardo. Mas se os 2 sobrevivem, o fardo se divide, e quando chegam na idade do sangue, a transformação acontece, dupla, cruel sem volta. Agora, sentado na varanda, vendo aqueles olhos espreitando no escuro, Benício tinha certeza, os 2 estavam ali, irmãos lobisomens, frutos de uma maldição antiga que tinha voltado para terminar o que começou. O primeiro uivo rasgou o céu como uma navalha, era o maior. O segundo veio logo depois, mais fino, mais rápido, e ecoou como o grito de um menino perdido. Benício se levantou com calma. Não tremia, seus dedos já conheciam o peso da espingarda como um cego conhece o formato do rosto. Mirou na direção do som, mas não atirou. Esperou, porque sabia, o primeiro ataque nunca era direto. Eles testavam, farejavam, rodeavam, e foi assim mesmo um barulho de galho quebrando na esquerda, mas era isca. O verdadeiro ataque viria pela direita, e veio, um vulto baixo, rápido, pulou da moita com as garras para frente. Benício girou, se abaixou, e sentiu a unha raspar a espingarda. Foi por um triz. O bicho caiu do outro lado, rolou e sumiu. Mas a armadilha, armada com cuidado perto da cerca, se fechou com um estalo seco. Um urro horrível cortou a madrugada. O primeiro tinha caído, mas o segundo vinha vindo, e ele vinha com raiva. O primeiro grito foi como o de um homem sendo queimado vivo. A criatura maior, a que tinha caído na armadilha, urrava e se debatia, tentando libertar a perna presa entre os dentes de ferro. O som era seco, brutal, como se ossos estivessem sendo moídos contra o metal. A lua, agora alta no céu, parecia observar tudo com uma frieza cruel, iluminando o terreiro de seu Benício com aquela luz amarelada que não aquece, só denuncia. Benício não correu, não hesitou, foi andando devagar até a armadilha, espingarda firme na mão, e viu o monstro retorcendo o corpo. Era maior do que ele lembrava, mais forte, mais peludo, com ombros largos e uma boca que mais parecia um buraco cheio de navalhas. Mas os olhos ainda eram humanos, e ali dentro havia dor,
ódio e talvez medo. Só que antes que pudesse puxar o gatilho, Benício sentiu, não ouviu, sentiu. O ar mudou, ficou mais quente. A noite pareceu segurar o fôlego. Ele se virou de repente e o segundo estava ali, pulando da sombra como um raio, baixo, rápido, silencioso. Jogou o velho no chão com um bote seco, arrancando o chapéu de palha e abrindo um corte largo no ombro dele. A espingarda voou para o lado, a faca ficou presa na cinta e o mundo virou poeira. Benício rolou na terra, chutou, se defendeu com os braços, levou garra na barriga, mas conseguiu se soltar, se arrastou até a parede de barro da casa, tateou, achou o crucifixo no bolso da camisa, levantou com dificuldade e apontou para o bicho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, rosnou cuspindo sangue. A criatura hesitou, por um segundo, hesitou, recuou 2 passos. Aquilo era real, aquilo ainda tinha poder, e nesse instante, Benício puxou a faca. Foi rápido, preciso, enterrou a lâmina de prata no flanco da criatura, que uivou como um demônio, mas não caiu. Deu um salto para trás e sumiu nas sombras. O outro, o que estava preso, agora se calava, só respirava fundo, encarando o velho. Não lutava mais, como se aceitasse, como se esperasse. Mas Benício sabia que era armadilha e não tinha tempo. O segundo ataque não demoraria. Correu até a espingarda, pegou, mirou, mas a mira tremia, o ombro sangrava, a camisa já empapada, as pernas bambas. Fumaça. O cachorro apareceu de novo, mordendo as sombras, latindo, espantando o medo. Foi ele quem deu o alarme. O segundo voltava, rastejando pela lateral, tentando pegar Benício de surpresa, mas dessa vez, o velho estava pronto, com a mão firme, virou o cano, puxou o gatilho, e o primeiro disparo ecoou como trovão. O tiro pegou no ombro da criatura, que foi arremessada para trás com força, caiu e rolou no mato, ferida, mas viva. Benício não tinha tempo de pensar, já sangrava muito, o braço doía como se pegasse fogo, a respiração falhava, e só restava uma bala, uma única bala, a da decisão. O primeiro lobisomem, o que estava na armadilha, tentou um último impulso, arrancou a própria perna da armadilha, deixou um pedaço preso e veio se arrastando, babando sangue e fúria. Benício cambaleou, o segundo vinha de novo, agora pelo fundo. Eles iam atacar juntos. Era a última lua cheia, era o último combate. O velho respirou fundo, o mundo desacelerou, lembrou da esposa, morta anos antes, pelo mesmo tipo de criatura, lembrou dos filhos, do medo, do tempo que passou se preparando para aquela noite, e então, puxou o gatilho. O estampido da espingarda cortou o sertão como uma lâmina. O silêncio que veio depois foi mais assustador do que qualquer uivo. O disparo tinha sido certeiro, direto no peito do lobisomem, que vinha pelo fundo, o mais ágil, o mais traiçoeiro. O corpo da criatura voou para trás, atingido com tanta força, que derrubou uma cerca de arame farpado, e caiu duro no chão seco, levantando poeira e farelos de osso. Um gemido baixo ainda escapou das entranhas do bicho, um som quase humano, quase de menino machucado, mas logo cessou. Benício, de pé, arfando como boi de carro, sentia o gosto de ferro na boca. A espingarda, agora sem munição, parecia pesar o dobro. O braço sangrava sem parar, e cada batida do coração empurrava mais dor pelas veias. Ainda assim, ele manteve o olho na mira. Sabia que o primeiro ainda estava vivo, não dava para confiar. O outro, o que tinha escapado da armadilha à força, rastejava pelo chão, deixando um rastro de sangue grosso e vaporento. O ferimento na perna aberta, exposta, pendurada como um trapo de carne, mas o olhar ainda era de fera. Benício sabia que ele ia tentar mais uma vez. Era o instinto, era a maldição querendo sobreviver, e ele não podia errar. A espingarda já não servia, então soltou ela no chão lentamente, sem fazer alarde, e pegou a faca de prata. O punho suava, a lâmina tremia, mas os olhos estavam firmes. Avançou passo por passo, à luz da lua,
iluminando o rastro de sangue até o corpo do lobisomem maior. O bicho tentava se erguer, usando os braços, rosnando como se ainda pudesse morder a morte. Benício parou diante dele, respirando fundo, e falou pela primeira vez naquela noite: se eu não acabar contigo, se volta, e se voltar, leva mais gente, não posso deixar. O bicho grunhiu, e nesse grunhido tinha palavra, tinha ódio, tinha súplica, mas não havia piedade. Não mais. Com um golpe só, seco e limpo, Benício cravou a faca no pescoço da criatura. O sangue jorrou quente, preto, espesso, o corpo estremeceu todo, deu um último espasmo, e então parou. Silêncio de novo, um silêncio pesado, denso, que parecia envolver o mundo inteiro. Até o vento parou. A lua no alto observava em silêncio como uma juíza imparcial. E ali no meio da noite quente do sertão, seu Benício caiu de joelhos, exausto, ferido, mas de pé no que importava. Viu os dois corpos no chão, um ainda meio humano, outro mais bicho que gente, e mesmo na morte, os dois pareciam ter algo em comum: o mesmo queixo, o mesmo formato de nariz, os mesmos olhos. Irmãos, malditos, talvez criados naquela própria terra, talvez conhecidos, mas agora, era um só silêncio. Benício amarrou os corpos com uma corda grossa, que guardava no barracão. Com dificuldade, arrastou um por um até o terreiro. Passou a madrugada inteira se arrastando pela estrada, suando, sangrando, puxando o peso da maldição pelas veredas da vila. E quando o primeiro galo cantou, quando a luz do sol começou a bater nas casas de barro, quando as janelas se abriram timidamente com mãos trêmulas, o povo viu. Ele vinha vindo, devagar, sujo de sangue, com a camisa rasgada, os olhos fundos, mas inteiro, e atrás dele, amarrados por uma corda, vinham os dois corpos, um em cada ombro. E dessa vez ninguém riu, ninguém duvidou, ninguém falou. Quando seu Benício entrou na vila, o sino da igreja tocou sem que ninguém o empurrasse. Era cedo, muito cedo, mas todos já estavam acordados. A notícia tinha se espalhado como fogo em palha seca. Crianças olhavam por entre as frestas das janelas, mães puxavam os filhos para trás das cortinas, velhos cochichavam nos cantos com os olhos arregalados, como se estivessem vendo um morto andar. Mas não era um morto, era o homem que tinha voltado da boca do inferno, arrastando os dois corpos da maldição. Os homens se reuniram na praça da igreja, em silêncio. Ninguém ousava se aproximar, ninguém sabia o que dizer. Benício parou no centro do terreiro, com os ombros feridos, o sangue seco grudado no peito, e soltou a corda. Os corpos caíram no chão com um baque surdo. Ainda estavam cobertos de pelos, mas já começavam a mudar. A transformação reversa era lenta, dolorosa, mas inevitável. Os ossos voltavam ao lugar, os pelos caíam em tufos, os rostos se reconfiguravam, e então surgiram os rostos humanos. Um dos homens gritou, outro caiu de joelhos, um terceiro recuou, tremendo, porque reconheceram: não eram forasteiros, não eram demônios vindos de longe, eram dali. Um deles, o maior, era Júnior Martins, filho do ex-prefeito, dado como desaparecido há anos, quando sumiu numa caçada no mato, e nunca mais voltou. O outro mais novo era irmão dele por parte de mãe, fruto de um caso escondido com uma mulher que enlouqueceu depois do parto. Ninguém nunca soube o que aconteceu com os dois. Agora sabiam. O padre velho, que mal saíra de casa, foi chamado às pressas. Apareceu de batina suada, com os olhos fundos e a mão trêmula, olhou os corpos, fez o sinal da cruz, benzeu com água benta. Ainda são filhos de Deus, disse, com voz rouca, e então, com o consentimento silencioso da vila, os enterraram no Campo Santo, sem caixão, sem nome, sem reza alta, só uma cruz de madeira torta sobre cada cova, e um silêncio que falava mais do que qualquer lamento. Seu Benício não disse uma palavra, sentou na beirada do coreto, aceitou uma pinga trazida por Dona Juraci, comeu um prato de cuscuz com ovo trazido por uma das crianças, e acendeu um cigarro. Os olhos dele estavam vermelhos, mas não era de choro, era de cansaço, um cansaço antigo, profundo, que só quem já carregou a morte nas costas entende. Alguém se aproximou,
e perguntou baixinho: "E se tiver mais?" Benício soltou a fumaça devagar, encarou o céu já claro e respondeu só: "Então eu volto." A vila ficou muda. O sino não tocou mais, mas algo no ar tinha mudado. O medo, tão presente nas semanas anteriores, agora parecia ter sido enterrado junto com os corpos. Não havia alívio, mas havia paz. Uma paz pesada, mas real. Naquela noite, pela primeira vez, em muitos anos, o povoado de Carcará do Norte dormiu sem trancar as janelas com arame. As lamparinas ficaram acesas até mais tarde, não por medo, mas por vontade de ver os rostos dos vizinhos, ver as crianças brincando na rua, ver o céu limpo estrelado, sem uivos escondidos entre as árvores. Foi como se a vila toda respirasse junta, num suspiro aliviado que carregava anos de tensão e silêncio. O ar, antes pesado e viscoso como caldo de vela, agora corria leve pelas roelas. Alguém puxou uma sanfona ainda tímida, outro bateu palmas no ritmo. Quando viram, já havia roda no terreiro da igreja, mulheres dançando com vestidos floridos, homens rindo com as mãos nos bolsos, crianças correndo entre as pernas dos adultos, com os pés descalços batendo na poeira quente. Era festa, não daquelas com fogos ou banda grande, era festa de sobrevivente. E no meio da praça, sentado numa cadeira de palha trazida da casa de Dona Ritinha, estava ele, seu Benício, calado, espingarda apoiada nas pernas, olhar distante, um copo de pinga numa mão, um cigarro aceso na outra. Não sorria, mas os olhos dele tinham um brilho que não se via desde que voltou para a vila, como se soubesse que aquela paz não era definitiva, mas era suficiente por enquanto. Ninguém ousava interromper seu silêncio, era um respeito ancestral, algo que nem precisa ser combinado. Só os mais corajosos se aproximaram, devagar, oferecendo comida, um pedaço de bolo, um aperto de mão. Ele aceitava tudo com um aceno curto, sem muita fala. A espingarda descansava, mas carregada, porque ele sabia que o mal nunca morre por completo. Ele adormece, se esconde, muda de pele, muda de nome, e às vezes volta. Mas também sabia que naquela noite, ele tinha vencido, e a vila sabia disso também, porque em Carcará não se mata lobisomem com polícia nem com celular. Mata-se com fé, faca de prata, coragem e homens como Benício. Já passava da meia-noite quando ele se levantou, ajeitou o chapéu, despediu-se com um simples voindo e começou a caminhar pela estrada de terra, com o cachorro Fumaça ao lado. Sumiu entre os mandacaros como uma sombra antiga. Ninguém foi atrás. Não precisava. Ele sempre voltava quando era preciso, e naquela vila onde o vento sopra histórias e o medo tem cheiro de terra molhada, todos sabiam que enquanto seu Benício respirasse, o mal pensaria duas vezes antes de voltar.